Olá, senhores, sou o professor Renato do canal Matemática Professor Renato Lopes e vamos agora para a nossa segunda aula do reforço do ensino médio. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma aula e compartilhar, porque o conhecimento é para ser compartilhado. Então vamos hoje para a aula de função. Como o nome mesmo diz, função nada mais é que quando alguma coisa está em função de outra, ou seja, ela depende dessa outra coisa para ser determinada. Então, nós temos aqui no caso, vai ser y em função de x, tá? Não y necessariamente, o y é uma incógnita que a gente vai determinar agora, mas pode ser utilizado outras. Então aqui um exemplo, ó. Uma barraca de praia em Fortaleza vende copos de sucos naturais ao preço de 80 centavos. Para ele fazer essa conta toda hora, para ele não ter que fazer essa conta toda hora, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela. Ó. Um copo 80 centavos, 2 1,60, 3 2,40, 4 13,20, 5 4 reais. E assim sucessivamente até 10 copos que dá 8 reais. Então o y é igual a 80 centavos vezes o x. O x é a quantidade de copos, é o número de copos. Então o y está diretamente ligado ao número de copos que ele vai vender, ou seja, a x. Mas a gente não tem só essa regra, tá? Então, essa fórmulazinha para montar. A gente pode montar de diversas maneiras. Segundo exemplo. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 360. Quanto cada passageiro deverá pagar se a lotação do ônibus não for completa? Para achar a quantia que cada um deverá desembolsar, que é o y, né? Basta dividir o preço total, 360, pelo número de passageiros. Então ele já deu para a gente a fórmula, né? Se a fórmula aí, estou falando com y e x, então y é igual a 360 dividido por x, onde x é o número de passageiros e o y é o que você vai gastar. Y é a mesma coisa que f de x, tá bom? Se você ver f de x igual a 360 sobre x, é a mesma coisa que y, não se confunda. Então, quando eu tenho y igual a 360 sobre x, x vai ser o número de passageiros. Então, de acordo com o número de passageiros, eu vou saber quanto que cada um vai ter que dar para fretar o ônibus. Então, tem aqui a tabelinha. Ó. Quando são 4 passageiros, fica 360 dividido por 4, vai dar R$ 90 para cada um. Quando são 12 passageiros, eu vou ter 360 dividido por 12, vai dar R$ 30 para cada um. Quando forem 15 passageiros, 360 dividido por 15 vai dar R$ 24 para cada um. 360 dividido por 18, quando eu tiver 18 passageiros, eu vou ter R$ 20 aí para cada um. Quando eu tiver aí 20 passageiros, eu vou ter 360 dividido por 20, vai dar R$ 18 para cada um. Quando eu tiver 40 passageiros, ou seja, com ônibus completo, vai ser 360 dividido por 40, vai dar R$ 9 para cada um. Então eu sei que o y aí vai ser de R$ 9 quando eu tiver com ônibus cheio, lotação máxima. Aqui vem outra questãozinha, ó. A gente vai fazer junto agora, tá? Uma bomba de água é ligada para encher uma piscina de 4.600 litros, inicialmente vazia. A tabela informa o volume de água na piscina em alguns instantes. Então, com 1 minuto, eu tenho um volume de 23 litros. A 2 minutos 46, a 3 minutos 69, a 4 minutos 92, a 5 minutos 115 litros e assim sucessivamente. Aí a primeira pergunta, qual é a vazão de água lançada por essa bomba em litros por minuto? Preciso fazer conta para achar isso aí? Se você já sabe qual é, já se ligou, então responde aí, para um pouquinho o vídeo e responde. Então vamos lá, ó. Na tabela já diz que a vazão por minuto é de 23 litros. Então eu tenho 23 litros por minuto. Segunda pergunta. Em quanto tempo a piscina estará cheia? Em quanto tempo a piscina estará cheia? Então eu vou ter que agora formar aí o que? Aquela regrinha, que é o que? O y em função de x. Sendo que quando eu leio o enunciado, uma bomba de água é ligada para encher uma piscina de 4.600 litros. Então já tenho o total. O total é quem? É o y.
Então eu posso fazer 4.600 é igual aqui, igual ao tempo vezes 23, porque ele quer saber o tempo, né? Quanto tempo a piscina estará cheia. Então, a cada minuto são 23. Então, aí, tendo t como incógnita, eu vou descobrir quantos minutos eu consigo encher a piscina. Então, ó, fica 4.600 igual a t vezes 23. 4.600, não, t é igual a 4.600 sobre 23, tá? Faltou igualzinho ali. Então, é 4.600 dividido por 23, que dá t igual a 200 minutos. Né? Eu vou ter aí 3 horas e 20 minutos para encher a piscina. Próxima. Como expressamos o volume V de água necessário para encher a piscina após t minutos de funcionamento da bomba? Então, ele quer saber como que se expressa isso. O volume de água necessário para encher a piscina após t minutos de funcionamento da bomba. Então vamos lá, se você sabe, para o vídeo responde, depois volta para ver a resposta, tá certo? Então eu vou ter o volume igual a 23 vezes t. O volume que eu vou ter é de acordo com o tempo que eu vou estar utilizando, tá? Agora aqui eu tenho uma definição de função. Aqui essa forma diferente de fazer é o diagrama de Venn, onde eu tenho aqui nesse primeiro diagrama o domínio, onde eu tenho o x. O x é o domínio e aqui do outro lado é o contradomínio, tá bom? Não está escrito ali, mas está escrito imagem, porque no contradomínio eu tenho a imagem. Então, qual é a diferença de imagem para contradomínio? Porque o contradomínio eu vou ter vários valores nesse diagrama aí. Porém, a imagem é só o que se liga ao domínio. Ao elemento do domínio que se ligar no contradomínio é a imagem. Se ele não se ligar, é o contradomínio. Tá? Então, não esqueça isso. Então, olha lá, ó, y é igual a f de x. É a mesma coisa. Aqui, ó, a lei de correspondência que associa cada número real x ao número y, sendo y a soma de x com 2, é uma incógnita definida pela fórmula y é igual a x mais 2 ou f de x é igual a x mais 2. Tá? Y ou f de x, lembre-se que é a mesma coisa. O domínio e o conjunto imagem da função são iguais aos reais. Tá? Então, o domínio, tanto o domínio quanto a imagem, eles são do conjunto dos reais. Ou seja, são todos os números, né? Os reais englobam todos os números, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, pode ficar tranquilo. Então, eu vou fazer a fórmula aqui com cada um para realmente provar que o menos 5 corresponde ao menos 3. Que a imagem do menos 5, né? O domínio lá, o menos 5 está no domínio, a imagem dele é menos 3. Como que eu vou fazer isso? Ó? Vou usar a fórmula que ele deu, a regrinha lá que ele deu. Ó. Y é igual, o x não é menos 5, quando o x é menos 5, qual é o valor do y? É menos 3. Então tá lá, ó, quando o x é menos 5, o y é menos 3, verdade. Quando o y é menos 0,8, o y é 1,2, perfeito, tá lá a conta. Quando o y é 0, quando o x é 0, perdão, o y é 2, verdade. Quando o y é 1, quando o x é 1, o y é 3. Está lá correspondendo, ó, sendo a imagem, o 3 é a imagem do 1. Quando o x é 7,5, qual o valor do y? 11,5. Por quê? Porque eu tenho 11,5 mais 2. Eu vou ter que tirar MMC. MMC entre 2 e 1 é 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, vai ser 7,5 mais 4,5. Vai ficar 11,5. Outro, ó. Agora, esse aqui, ele fala, ó, a regra que associa a cada número real x o número y, sendo y quadrado de x. Então, ele já me informou. Y é o quadrado de x. Então, y é igual a x ao quadrado, ou f de x é igual a x ao quadrado. Traço de uma função de domínio em reais e conjunto em imagem iguais aos reais. Então, tanto o domínio quanto a imagem é o conjunto dos reais. Então, vamos fazer aqui, ó, y é igual a x ao quadrado. Então, a fórmula está ali.
Então, y é igual a menos 1 ao quadrado é 1, olha lá. Então, quando x é menos 1, a imagem é 1, perfeito. Quando y é 2, quando x, perdão, é 2, o y é 4, perfeito, está correspondendo lá, domínio e imagem. Quando x é 3, o y é 9, correto, ó, perfeito. Quando x é 4 terços, o y é 16 nonos, está lá, correspondendo lá a imagem. Quando x é menos 3, o y é 9, perfeito. E quando o x é 0, o y é 0. Então, bateu perfeitamente, ó, corresponde perfeitamente. Domínio e contradomínio. Então, a gente acabou de ver, né, que tem domínio e contradomínio. O que eu falei para vocês? Que o diagrama do x é o domínio e o outro diagrama lá é o contradomínio, aonde tem o subconjunto imagem. A imagem está dentro do contradomínio, tá? Pertence ao contradomínio. Então tá aqui, ó. Determine a notação de cada uma das seguintes funções reais. Aí ele fala que o f associa a cada número real o seu dobro. Então, quando ele fala que f associa a cada número real o seu dobro, ele está falando que f de x é igual a quê? Ao seu dobro. Então, se o seu dobro é 2x, tá? O dobro de x é 2x. Então, quando ele diz que f associa a cada número real ao seu dobro, é 2x. G associa a cada número real o seu quadrado. Então, g de x é igual ao quadrado, é x ao quadrado. Então, g de x é igual a x ao quadrado. B associa a cada número o seu triplo menos 1. Olha só que interessante, é o seu triplo menos 1. Então, eu vou ter b de x igual a 3x menos 1. Tá? E agora ele fala, determine o domínio da função f de x igual a 4x menos 5. Isso aqui agora, eu vou determinar o domínio da função. Quando ele fala determinar o domínio da função, eu vou dar valores para x, para assim achar y, ou f de x. Tá? Então, eu dei valores para x, ó. Eu dei valores para x 0, 1, 2, 3 e 4. Quando o x é 0, ó, f de 0, 4 vezes 0 é 0, menos 5 é menos, o y é menos 5. Ou f de x é menos 5. Está aqui, ó, no quadradinho já, na tabelinha que eu botei. Mas eu pus aqui ao lado fazendo a conta, para não ter dúvida. Quando o x for 1, o y vai ser menos 1. Quando o x for 2, o y vai ser igual a 3, ó, correspondendo. Ó. Quando o x for 3, o y vai ser 7. E quando o x for 4, o y vai ser 11. Professor, eu posso fazer com outros números, já que foi você que escolheu os valores de x? Pode, pode sim. Tem gente mesmo que costuma fazer com números negativos e positivos. Costuma fazer com menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Para você fazer um gráfico bem legal. Porque ainda não chegou no gráfico, mas daqui a pouco vocês vão ver que vão ter um gráfico aí também. A gente vai poder formar aí o gráfico. Então, você pode escolher o número porque não altera. Por que não altera? Porque o y está em função de x. Então, independente que você der o valor para o x, qualquer valor que você dê para o x, o y vai acompanhar. Então, mesmo fazendo o gráfico, eles vão ficar equiparados. Os gráficos. Os gráficos é importante a gente conhecer os gráficos e saber a leitura, saber ler um gráfico. Aqui esse gráfico, a gente já vai ver o que o título. O que quer dizer? De que se trata esse gráfico? Eleitores menores de 18 anos no Brasil. Então, são eleitores entre de 16 e 17 anos, né? Então, percentual sobre o total de eleitorado. Então, a gente tem aqui, ó, na linha aqui horizontal de baixo, o ano de 89, o ano de 90, de 92, 94, 96, 98 e 2000. E aqui na vertical, a gente vai ter o percentual desse eleitorado. Então, quando ele diz lá em 89, os eleitores menores eram 4,03% do eleitorado. Isso aí. Em 1989, a gente tinha 4%, né? 4,03% do total de eleitores. E depois você vê, ó, que diminuiu. Em 90, diminuiu o eleitorado. Foi para 3,22%.
Já em 92, aumentou um pouquinho com relação a 90. Depois, ó, de 92 para 94, baixou bastante, foi para 2,24. Aí de 94 para 96 aumentou um pouquinho. De 96 para 98 baixou muito. E agora de 98 para 2000 voltou a crescer um pouquinho. Então isso que é importante, o que? A gente saber ler o gráfico. Vamos lembrar aqui de plano cartesiano. Plano cartesiano, eu tenho par ordenado, eu tenho dois números. Eu vou estar dentro ali do parênteses, dois números. O primeiro número sempre vai ser o x. Sempre vai ser o x. E o segundo número sempre será o y. Isso é universal, tá? Em qualquer lugar, qualquer país no mundo é isso. Par ordenado é x e y. O x é o eixo que está na horizontal, ó. O eixo que está na horizontal aqui, ó, no plano cartesiano. Então, o x é o eixo das abscissas. Pode botar x para você não esquecer que abscissas é o eixo x das abscissas. E aqui na vertical é o eixo y das ordenadas. Então, quando aqui tiver ordenadas, você põe o y aqui, ó, depois do e. Para quê? Para você não esquecer que aqui, ó, o y que está na vertical é o eixo das ordenadas e o x na horizontal é o eixo das abscissas. Então, eu vou ter, ó, o primeiro número, que é o P1, é o x, que está no eixo das abscissas, e o P2 é o y, que está no eixo das ordenadas. Então, eu marco aqui, ó, P1 no eixo aqui, ó, horizontal e P2 no eixo vertical. E aí eu encontro aqui o P, o ponto P bem aqui, ó, com a interseção entre eles dois. No plano cartesiano, nós vamos ter aqui os quadrantes no sentido anti-horário. Aqui no canto superior direito, eu tenho o primeiro quadrante. No superior esquerdo, eu tenho o segundo quadrante. No inferior esquerdo, o terceiro quadrante. E no inferior direito, o quarto quadrante. Construção de gráficos. A gente vai construir gráficos de acordo com o quê? Com o par ordenado que eu encontrar. Então, olha só. Eu tenho aqui a fórmula y igual a x mais 2. Então, eu dei valores, ó, para x e achei o y, ó, utilizando a fórmula, ó, y igual a menos 3 mais 2, y igual a menos 1. Então, quando o x é menos 3, o y é menos 1. Então, eu achei o par ordenado A, ó. Achei o A. E eu fiz assim com os demais, ó. Achando o B, que é menos 2 e 0. O C, que é menos 1 e 1. O D, que é 0 e 2. O E, que é 1 e 3. E o F, que é 2 e 4. E aí, ó, e o G, que é 3 e 5, perdão. E aí eu fui marcando, ó, no gráfico, ó. No plano cartesiano, eu fui marcando os pontos e fui botando, ó, ponto A, B, C, D, E, F, perdão. E esqueci de botar o G, né, que é 3 e 5 aqui. Mas está aqui no gráfico, tá? Então, aqui, ó, você olha que esse gráfico aqui, ele é crescente. Ele é uma função de primeiro grau crescente, né, que ele vai aumentando, tá bom? Se ele estivesse ao contrário, para cima aqui na esquerda e descendo aqui para a direita, ele seria decrescente, porque ele estaria diminuindo. Análise de gráfico, é o que eu acabei de falar, ó. Crescente, ó, ele está aqui, ó, crescente, ele está crescendo os valores dele, está aumentando. E aqui nessa parábola, que já é uma função do segundo grau, eu tenho aqui um gráfico que ele tem uma porção decrescente, ele acha o mínimo dele e depois ele é crescente. Senhores, muito obrigado aí pela visualização de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, porque conhecimento é para ser compartilhado. Muito obrigado e até a próxima, senhores.